Noite, no seu horário que você está vendo esse vídeo aí, beleza? Primeiramente, assim, é um grande prazer ter você escutando esse vídeo aí, tá? Eh, Qual é o objetivo desse vídeo? Falar assim de uma forma bem rápida e falar também um pouquinho assim de mim rapidinho assim, tá? Primeiramente, meu nome é Vantuí, sou eu sou formado em Direito, bacharel em Direito, sou também servidor público federal do Ministério Público do Trabalho. Sou também pós-graduado em Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, psicólogo clínico, filósofo, sou universitário. É, Qual o objetivo desse vídeo aqui? É a gente falar sobre um tema importantíssimo no direito administrativo, que é a responsabilidade civil do Estado, tá? Direito administrativo e direito constitucional são as disciplinas mais importantes que a gente tem quando a gente estuda para concurso, pessoal. É os mais importantes. Quando é concurso, vai cair direito constitucional, beleza? Não importa a carreira que você escolhe. E o motivo desse vídeo aqui é a gente falar assim de uma forma bem objetiva, bem direta, mas de uma forma assim, com bastante conteúdo, com bastante precisão nos conceitos fundamentais que você precisa para acertar todas as suas questões no concurso público, beleza? Então vamos lá. Eu fiz aqui um slide aqui com os principais temas, tá? De vez em quando você vai me ver, de vez em quando você vai ver o slide, tá? Mas vamos trocando aí, vai ser bem legal. Tenho certeza que no final você vai sair assim, fera, dominando tudo, assim, nesse assunto. Vamos lá. Primeira, então, tá aqui, responsabilidade civil do Estado, 10 centrais para concursos. O que que a gente vai estudar? Primeiro tema, evolução histórica da responsabilidade civil. Depois, quais são os pressupostos, quais são os excludentes de responsabilidade, pessoas responsáveis, atos comissíveis e omissíveis, a dupla garantia e a responsabilidade das empresas contratadas pelo Estado. Então, nesses 7 tópicos aí, vou falar com você, beleza? Primeiro tópico aí é a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. De uma forma assim, bem preliminar, quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando de uma seguinte situação. A gente tem um indivíduo, que pode ser uma pessoa, pensando numa pessoa física, uma pessoa jurídica, que sofreu um dano e esse indivíduo, ele necessita ser ressarcido. Ele necessita da recomposição do seu patrimônio. Então, ou seja, o indivíduo sofreu um dano. Logo, esse indivíduo tem que ser ressarcido. Essa é a ideia de responsabilidade, e é no âmbito civil, beleza? Então, o Estado, quando causa um dano a alguma pessoa, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, o Estado tem a obrigação de ressarcir esses danos. Então, esse é o conceito que a gente vai tratar nesse encontro aqui, beleza? Então, esse conceito principal, responsabilidade implica: o indivíduo sofreu um dano, logo ele tem o direito de ser ressarcido desse dano que ele sofreu. É, então, vamos trabalhar os conceitos aqui, ó. Primeira coisa, a gente tem uma evolução histórica. Nessa evolução histórica, a gente tem 3 fases, 3 estágios, dividido aí na orientação de José de Santos Carvalho Filho e Maria Silva de Pietro, que é o seguinte: o primeiro estágio é o estágio da irresponsabilidade estatal. O que significava isso? Era o estágio que dizia o seguinte: é um conceito lá da Idade Média, que você lembra quando você estudou história. O rei era o representante de Deus, Deus não erra, logo o Estado não errava. Então, ou seja, nessa primeira fase, não havia nenhuma responsabilidade estatal por nenhum dano causado ao indivíduo. Quer dizer, o Estado era irresponsável, era impossível se responsabilizar o Estado. Na segunda fase, a fase da responsabilidade subjetiva. Tome muito cuidado com essas palavras. O concurso tenta confundir muitas pessoas com isso. Quando a gente fala de responsabilidade subjetiva, de uma forma assim bem precisa, a gente está falando de uma obrigação de se indenizar uma outra pessoa, sendo necessário para essa responsabilização que tenha havido do ofensor culpa ou dolo. Culpa no sentido amplo, que é negligência, imprudência ou imperícia, e dolo no sentido subjetivo de querer fazer algo que cause dano a outrem, beleza? Então, nessa segunda fase, se avalia a culpa, o dolo, por isso chama-se responsabilidade subjetiva, porque está falando do animus, da subjetividade do sujeito, beleza? Ela é dividida em duas, que é a teoria do físico, a teoria da culpa anônima,
tá ok? É, de uma forma assim geral, a teoria do fisco entendia o Estado como esquizofrênico, quer dizer, o Estado agia com atos de império e atos de gestão, nessa primeira subdivisão. Atos de império, o Estado continuava irresponsável. O Estado agia com soberania, com atos de império, era irresponsável. Quando o Estado agia com atos de gestão, aí era possível a responsabilidade do Estado, contudo, o indivíduo tinha que provar culpa ou dolo do Estado. Essa é a segunda fase. Culpa anônima. Ela continua existindo, professor? Continua. Os atos omissivos do Estado. Vamos trabalhar isso. É muito importante isso. Ela continua existindo? Continua, segundo o STJ, mas nos atos omissivos do Estado, beleza? Essa é a segunda fase. A gente tem uma terceira fase. Qual que é essa terceira fase? Voltando aquele slide aqui, a terceira fase é a fase da responsabilidade objetiva, é a fase atual. Nessa responsabilidade objetiva, a gente tem duas teorias. Guarda isso aqui, pessoal. A primeira teoria é a teoria do risco administrativo. E a segunda teoria é a teoria do risco integral. Vamos trabalhar esses conceitos aqui. Então, na responsabilidade objetiva, que é a terceira fase, primeira é a irresponsabilidade, segunda é a responsabilidade subjetiva e a terceira fase é a responsabilidade objetiva. Nessa objetiva, a gente tem duas espécies, que é teoria do risco administrativo, teoria do risco integral. O que fala as duas? Nessa terceira fase, responsabilidade objetiva, significa o seguinte: não é necessário que o cidadão, ao pleitear uma indenização do Estado, comprove do dolo ou culpa. Ou seja, basta ele provar que houve um ato do Estado, basta ele provar que houve um dano que ele sofreu, e basta que ele prove um nexo causal, quer dizer, aquele ato do Estado causou um dano ao cidadão, então o cidadão não precisa provar culpa ou dolo do Estado. Isso é muito importante. Isso é responsabilidade objetiva, ou seja, aquela responsabilidade que prescinde da análise de culpa ou dolo. Basta você provar que houve um ato do Estado, basta você provar que houve um dano, nexo causal, e aí o indivíduo tem direito à responsabilidade. Ao Estado é que cabe provar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de excludente de responsabilidade, beleza? Essa primeira teoria do risco administrativo, o que ela se divide da teoria do risco integral? Na teoria do risco administrativo, qual que é o ponto principal dela? O Estado pode se eximir da sua responsabilidade se ele provar um dos três elementos, que a gente chama de excludentes de responsabilidade. O Estado pode provar culpa da vítima, o Estado pode provar culpa de terceiro, ou o Estado pode provar caso fortuito ou força maior. Seria basicamente assim. É um exemplo muito comum hoje tratado nos tribunais. Vamos supor que tem uma operação policial, isso é uma experiência recente no STF e no STJ, que é o seguinte: vamos supor que está tendo um tumulto, uma situação né, uma certa confusão social, em que está tendo tiroteio, policiais, por exemplo, na favela. Aí tem repórteres da imprensa que vão lá. Se um repórter for atingido, por exemplo, por uma bala, o que diz a jurisprudência dos tribunais superiores? A responsabilidade do Estado pelo ferimento desse profissional da imprensa é objetiva, ou seja, prescinde da análise de dolo ou culpa. Prescinde da análise, dolo ou culpa. Então, ou seja, basta provar que ele estava no evento, basta provar que havia o Estado na pessoa das forças de segurança, ele foi atingido, então logo o Estado é responsável por ressarcir, por indenizar esse repórter ou a família dele. O Estado pode, professor, se eximir? Sim, sim. O próprio julgado fala assim, ó, se o Estado se eximirá de indenizar, caso comprove que houve uma ordem ostensiva e clara ao profissional de imprensa e ele desrespeitou essa ordem do Estado. Então, se ele desrespeitou a ordem do Estado, uma ordem clara e ostensiva, aí está. Perceba que aí tem um elemento, olha o elemento aí. Mas
é o elemento qual que é? Culpa exclusiva da vítima. Então, essa é a ideia da teoria do risco administrativo. Para que a gente possa obter uma indenização do Estado por um dano que ele nos causou, eu não preciso provar culpa, não preciso provar dolo. Basta eu provar que houve o dano, o nexo entre a conduta do Estado é, é, e é o nexo entre a conduta do Estado e o dano que eu sofri. Eu não preciso comprovar culpa do Estado ou dolo do Estado, beleza? Mas ao Estado cabe se eximir de indenizar o cidadão como? Quando provar culpa da vítima, por exemplo, o repórter descumpriu a ordem, então logo ele, o Estado, não tem culpa. Uma culpa de terceiro ou caso fortuito, força maior, que seriam as outras excludentes, beleza? Então tá sempre assim. Mas o importante é o quê? O ônus de provar isso, de provar culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito, força maior, que são fatos imprevisíveis, cabe ao Estado. Ao cidadão não precisa provar isso. O cidadão, quando entra na justiça, ele não tem que provar culpa do agente, ele não tem que provar nada. Ele tem que provar que houve um dano, esse dano foi causado pelo Estado. Simples. É o Estado que, na sua defesa, vai ter que comprovar a culpa do terceiro, por exemplo. Beleza? Então, esse é o conceito. Na teoria do risco administrativo, o Estado pode se eximir de pagar quando? Quando ele comprovar uma excludente de responsabilidade. Ok? Na teoria do risco integral, que é a terceira subdivisão, qual que é a diferença dela? É que ela não cabe excludente de responsabilidade. Nela, o Estado basta que houve um dano e esse dano foi causado pelo Estado. O Estado, mesmo que o Estado comprove culpa da vítima, culpa exclusiva de terceiro, etc., o Estado, e fosse maior caso fortuito, o Estado não pode se eximir. É a teoria do risco integral. Existe ela, professor, no ordenamento jurídico? Existe. O STJ entende que, no caso de danos ambientais, a responsabilidade do Estado é integral. Beleza? Integral. Então, esse é o terceira fase. Vamos seguindo aqui. Pegando aqui, pegar o slide nosso aqui para seguir outra fase. Vamos lá. Agora, pressuposto da responsabilidade civil do Estado. Vamos lá. Quando é que o Estado será? Como nós adotamos qual teoria? A teoria do risco administrativo. Como a teoria moderna do Estado brasileiro para indenizar pessoas é a teoria do risco administrativo, o que a gente pode ter? A gente vai ter que provar esses três elementos aqui, ó. Fato da administração, uma conduta comissiva ou omissiva do Estado, o Estado agiu ou se omitiu, o dano e o nexo causal, ou seja, o dano que eu sofri foi decorrente de uma conduta estatal. Beleza? Então, tem que provar apenas esses três elementos aí. O fato administrativo, um dano e o nexo causal. Eu não preciso comprovar culpa do Estado. Beleza? Então, esses são os pressupostos. Seguindo aqui adiante, o que eu acabei de falar aqui também já, que são as excludentes de responsabilidade. A teoria do risco administrativo que foi adotada pelo nosso sistema, é possível que o, o indivíduo, que o Estado, desculpa, o Estado se exima de pagar, de indenizar, de ressarcir o cidadão, quando o Estado comprovar aqueles elementos ali, que é culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui para entender. Vamos supor, eu estou com um carro da administração, no horário de trabalho, o importante é que o servidor público ele representa o Estado. Então, quando ele atua, é o Estado que atua, aplicando a chamada teoria do órgão, lá do Guerque. Então, quando eu atuo, é o Estado que atua. Ou seja, eu sou um policial. Quando eu atuo, é o Estado que atua. Se eu estou dirigindo um carro oficial no meu momento de serviço, quem está atuando ali é o Estado. O importante é que não é um agente público, é o agente público na condição de agente público. Se eu tiver dirigindo um carro do Estado na semana durante o meu horário de trabalho, eu estou atuando como Estado. Se eu estou dirigindo o meu carro no final de semana, mesmo sendo servidor público, se meu carro colidir com outro carro, não é o Estado. Entenderam a diferença?
Então, o servidor público tem que estar atuando como servidor público. Então, vamos lá, vamos um exemplo aqui. Eu estou com o carro de administração no horário de trabalho, eu pego, ultrapasso o sinal vermelho e meu carro abarrou, colide com outro carro. Não foi o Vantuí que causou um dano, foi o Estado que causou um dano. Então, perceba, basta o carro que colidiu com o meu provar que foi o carro da administração que atingiu o carro dele e foi o carro da administração que causou dano ao carro dele. Ele precisa comprovar isso. Como é que o Estado pode se eximir de pagar? Provando algum dos elementos. Culpa da vítima. O que seria culpa da vítima? Eu não furei o sinal, a vítima furou o sinal e bateu no carro da administração. Então, o cara furou, foi o cara que sofreu o dano, furou o sinal, bateu no carro da administração. Pronto. O Estado, o ônus da prova é do Estado, o Estado provou que aquele indivíduo cometeu uma infração, então logo o Estado não é obrigado a indenizar. Tem culpa de terceiro também. Por exemplo, eu estou passando com um carro da administração andando de boa. Aí o indivíduo chega, pega um inimigo dele, uma pessoa que ele não gosta, e joga lá na frente lá, e o carro da administração atropela essa pessoa. A culpa foi de terceiro, que surtou e jogou o cara lá no meio do carro. Entendeu? Agora, é possível também o quê? Haver caso fortuito força maior. Vamos supor que tem um furacão, um vendaval, aí voa, o carro da administração voa e atinge um telhado e quebra o telhado. Então, foi um caso fortuito força maior. Então, você está também não é obrigado a indenizar. Entenderam isso? Agora, provar essas excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, cabe ao Estado. Tem um ponto que é importante, é quando a culpa concorrente. Quando a gente tem culpa concorrente, o que é culpa concorrente? Basicamente tem uma proporcionalidade. Parte da culpa é de um, parte da culpa é do outro. Quando vai, por exemplo, vamos supor, os dois furaram o sinal vermelho. Tem aquele sinal de 4 tempos ali, os dois furou o sinal vermelho e colidiram. Então houve uma culpa concorrente. A culpa concorrente não exime o Estado da sua responsabilidade. Não é uma excludente de responsabilidade. Cuidado isso para a prova, não é excludente. Mas ela diminui o valor da indenização. Então, o Estado consegue minorar, consegue diminuir o valor da indenização, o quê? Provando que houve uma culpa concorrente. Então, perceba, culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade, logo o dever indenizar do Estado. A culpa concorrente, que é quando o Estado tem culpa, o terceiro tem culpa, aí não é uma excludente de responsabilidade. É uma causa, é um minorante, é uma causa que diminui o valor da indenização. Beleza? Então tá aí tranquilo, né? Tranquilo? Então, tá dando até aí. Tem a gente 3 fases, que são irresponsabilidade, que é a fase da subjetiva e da objetiva. Na objetiva, a gente tem teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. A gente adota qual? Em regra, teoria do risco administrativo. O que a teoria do risco administrativo fala? Que a gente tem excludente de responsabilidade. Basta cidadão provar dano e o nexo causal entre a conduta estatal e o dano. Cabe ao Estado o quê? Na teoria do risco administrativo, comprovar as excludentes de responsabilidade, beleza? E a gente tem um caso particular que é a culpa concorrente. Aí a culpa concorrente não exclui a responsabilidade do Estado, mas é possível a diminuição, é, o minoramento da indenização, beleza? Então tá aí super tranquilo, né? E tranquilo, não vamos esquecer não. Agora seguindo um outro aqui, do material aqui, um outro elemento aqui, um outro tópico aqui, vamos lá. A gente tem as pessoas responsáveis. O que são as pessoas responsáveis? São aquelas que têm responsabilidade objetiva. É isso que a gente está falando. Quais são as pessoas que têm responsabilidade objetiva? A gente tem aqui 3 categorias aqui que você tem que entender. Primeiro são as pessoas jurídicas públicas, segundo dentro da administração indireta, direito privado que presta serviços públicos, e terceiro, as concessionárias de serviço público. Tem esses 3 aí. Volta aqui comigo aqui, vamos lá. Segundo o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é o artigo mais importante para esse tema, a gente tem 3 grupos de entidades que são responsáveis objetivamente falando.
Quais são? Primeiro, as pessoas jurídicas de direito público. O que são isso? São toda a administração direta, que está incluído todos os órgãos públicos, então, ou seja, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, então, ou seja, uma secretaria da prefeitura causou um dano, administração direta, responsabilidade objetiva. O Poder Legislativo causou um dano, a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados, responsabilidade objetiva. O Poder Judiciário causou um dano, responsabilidade objetiva, atuando como administração pública, né? Porque a gente está falando de são atos administrativos. O Ministério Público, no imposto estadual da União, causou um dano, ele também é administração direta, ele também é pessoa de direito público, são órgãos públicos, ok? É, Da mesma forma também autarquias, por exemplo. A gente tem exemplos aí, por exemplo, o INSS é uma autarquia, o Banco Central é uma autarquia, o IBAMA é uma autarquia, as agências reguladoras são autarquias, né, chamadas autarquias especiais. Então, essas entidades que são de direito público, elas respondem de uma forma objetiva. Quer dizer, se um carro do MP fura o sinal, abarrou e causa um dano a outro carro, então logo foi um ente de direito público, então a responsabilidade é objetiva. Quer dizer, o cidadão só precisa comprovar o dano que sofreu e o nexo causal e a conduta da administração. Só precisa comprovar isso. A administração é que tem que provar excludente de responsabilidade ou então a culpa concorrente. Beleza? Então não importa, são esses daí. Agora, quem mais, professor? Tem mais também. No conceito baseado do direito administrativo, a gente tem uma divisão entre administração direta e administração indireta. Na indireta, a gente tem algumas entidades que são autarquias, são direito público, fundações públicas, pode ser direito público ou direito privado, sempre direito público, sempre responsabilidade objetiva. Agora, a gente tem que chamar também as empresas estatais, que são divididas em dois grupos. As empresas estatais, a gente tem a sociedade economia mista e a gente tem empresa pública. Esses dois grupos, sociedade economia mista e empresa pública, que são empresas estatais, elas têm dois tipos. Existe aquelas que são pessoas jurídicas, existe aquela, desculpa, todas elas, empresa por sociedade economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado, só que dentro delas tem uma subdivisão. Existe empresa pública que presta serviço público, empresa pública que explora atividade econômica. E existe sociedade de economia mista, que presta serviço público, e sociedade de economia mista, que exerce atividade econômica. Vamos dar um exemplo para não complicar tanto? Por exemplo, a nível federal, a gente tem empresa pública, um exemplo, Caixa Econômica Federal. Todas as ações da Caixa pertencem à União ou a um ente da administração direta, ou ente da administração, ok? E a gente tem a Sociedade de Economia Mista, que são, um exemplo, o Banco do Brasil. O controle acionário é do governo, da União. Contudo, há ações, tanto é que você compra na Bolsa de Valores ações do Banco do Brasil, por exemplo. Você já comprou ação da Caixa? Não, não compra, beleza? Não é a Caixa Seguradora, não, está lá na Caixa, você não compra. Porque a Caixa, todas as ações pertencem à entes da administração, beleza? Então, a gente tem esse exemplo aí. Então, a nível federal, por exemplo, você tem empresa estatal, Caixa Econômica, que exerce atividade econômica, e você tem uma empresa pública que presta serviço público, por exemplo, Correios. Agora, que exerce atividade econômica, sociedade de economia mista, o Banco do Brasil. Outro exemplo, Petrobras, beleza? São exemplos. O que é importante? Por que eu estou organizando esse conceito aí de administração direta e administração indireta? Nas indiretas, quando a gente fala das empresas estatais, que são empresas públicas e sociedade de economia mista, lembrar que todas são de direito privado, quando a gente está falando dessas empresas estatais, que é a sociedade de economia mista e empresa pública, dentre delas, existem aquelas que prestam serviço público e aquelas que exercem atividade econômica. Somente as que prestam serviços públicos estão sujeitos à responsabilidade objetiva. Então, volta, muito importante, concentra aí, cara. Quando presta, quando uma empresa estatal, que é empresa pública, cidade de economia mista, são subdivisão, quando elas prestam serviços públicos, a responsabilidade é objetiva. Quando elas exercem atividade econômica, aí a responsabilidade é subjetiva. Exemplo, pega
duas empresas estatais que eu citei: Caixa Econômica, que exerce atividade econômica, e Correios, que exerce serviço público. O correio, quando ele causa um dano à pessoa, por exemplo, uma carta que extraviou, um, um produto que foi danificado, a responsabilidade do correio é objetiva. Agora, a responsabilidade da Caixa, por exemplo, vamos supor que causou, dependendo de um certo dano, a responsabilidade da Caixa é subjetiva, beleza? Tem uma outra questão, que é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, objetiva, mas a gente não vai entrar nessa diferenciação, não, tá? O importante é você entender assim: quando presta serviço público, responsabilidade objetiva. Quando exerce atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Beleza? Então, são esses conceitos aí. E o último grupo lá que a gente viu terceiros, são as concessionárias de serviço público. O que são essas concessionárias de serviço público? Concessionárias são empresas que fizeram um contrato de licitação com o Estado, participaram de uma licitação na forma de concorrência pela Lei 8987, participaram, não pode passar pessoa física, só pessoa jurídica, ou grupo de empresas, e por meio da licitação na modalidade obrigatoriamente concorrência, eles firmaram um contrato do Estado. Essas concessionárias, por exemplo, vamos supor, prefeituras também fazem muito isso. As linhas de ônibus geralmente são concessionárias, empresas que fazem um contrato que ganham uma licitação, com a forma de concorrência, e aí prestam serviço, sei lá, por 35 anos de ônibus, por exemplo, são concessionários. A responsabilidade dessas empresas, apesar de não serem administração pública, segundo a Constituição, artigo 37, parágrafo 6, é uma responsabilidade objetiva. E o que é muito importante, isso aí é uma decisão que há alguns anos, eu lembro quando eu comecei a estudar direito, o posicionamento era um, aí depois o posicionamento mudou. Qual que é o posicionamento? Os tribunais superiores STF e STJ entendiam que a responsabilidade dessas empresas era objetiva apenas em relação aos usuários do serviço público. Mas em relação a terceiros que fossem atingidos, a responsabilidade era subjetiva. Por exemplo, uma situação para você entender: tem um ônibus, aí o motorista malucão, misturou droga com bebida lá, tá malucão, me largou o cara ficou doidão, o motorista pega o carro, vai, e o ônibus acelera, e aí bate lá, bate o ônibus numa parede, estraga uma parede, atropela uma pessoa, mata uma pessoa junto também, etc. Aí, e além disso, morrem os passageiros também. Vamos pegar essa situação. Ali a gente tem uma concessionária de serviço público. A responsabilidade é objetiva em relação. Se tem o passageiro, que era o usuário, responsabilidade objetiva, basta provar dano e basta provar nexo causal, né, entre a conduta do Estado e o dano. Só que a gente tem terceiros que foram atingidos que não eram usuários. Por exemplo, o dono do muro que estragou, uma pessoa que, infelizmente, na rua foi atingida também pelo ônibus e faleceu. Então, são não usuários. Antes o Supremo entendia que essas pessoas, a responsabilidade era subjetiva em relação a elas, esses não usuários. Só que a jurisprudência mudou e atualmente a responsabilidade é objetiva, tanto em relação aos usuários quanto não usuários. Ou seja, o Estado será obrigado a indenizar objetivamente tanto o passageiro que é usuário, quanto o dono do muro que foi atingido, quanto também o terceiro que perdeu sua vida também. Beleza? Então, resumindo, quais são as pessoas responsáveis objetivamente pela teoria do risco administrativo, que admite excludente de responsabilidade ou culpa concorrente, beleza? Quais são? A administração direta, incluindo todos os órgãos do Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, todos aí. Autarquias, fundações de direito público. E o que a gente pode pegar agora mais? Dentro das empresas estatais, que todas têm personalidade jurídica de direito privado, mas elas são subdivididas em aquelas que prestam serviço público e aquelas que exercem atividade econômica. Dentro das que prestam serviço público, a responsabilidade é objetiva. Então, só nas empresas estatais que prestam serviço público, beleza? E, por último, as concessionárias de serviço público também, que respondem de forma objetiva pelos danos causados aos usuários e aos não usuários. Tranquilo?
Vamos seguindo aí, pessoal. Vamos seguindo aí. Atenta aí, hein? Beleza? Vamos lá. Depois você pausa esse vídeo depois, parte, mas não dorme não, cara. Vamos seguir aí. Agora vamos lá. Atos omissivos e comissivos. Vamos lá. A doutrina já está hoje, a jurisprudência, desculpe, já está sedimentada sobre isso. Quando a gente fala de atos comissivos, atos que o Estado agiu, então a responsabilidade é objetiva. Quando a gente fala de então, a aplicação da teoria do risco administrativo. Quando a gente fala de atos comissivos, a responsabilidade é subjetiva. Aí a gente tem a aplicação daquela segundo estágio, que é a teoria da culpa anônima ou da culpa administrativa. Beleza? Vamos trabalhar isso aqui, um conceito que é bastante discutido em provas e pela doutrina. É o seguinte, é o caso de... A gente tem vamos pegar um exemplo, a gente tem um detento, beleza? Vamos supor que esse detento tá lá dentro do sistema prisional, que a gente sabe que é muito humanizado, vamos supor que esse detento, ele cometa suicídio. Tá? O agente penitenciário, que é hoje o chamado policial penal, né? Houve uma mudança em 2019 na Constituição. O policial penal chega e encontra o cara cometeu suicídio. E aí? O Estado, perceba, não houve uma comissão. Comissivo é um ato do Estado. Houve uma suposta omissão. E aí? O Estado tem que indenizar o cara ou não? Tem que indenizar a família do cara ou não? Depende. Nesse caso, a gente tem que provar uma omissão específica do Estado. Porque na conduta omissiva, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Quer dizer o quê? Será necessário ao advogado daquela família, ao buscar uma indenização, comprovar uma omissão específica do Estado. Beleza? Comprovar que o Estado foi negligente no cuidado àquela pessoa. Agora, pode ter duas situações. Vamos supor, se o indivíduo está ali, apresentou ali indício ali de adoecimento mental, há relatos de detentos que se consegue, o cara sofria mentalmente, o cara falava em suicídio. Então, o Estado não cuidou disso, porque aquela pessoa está sob custódia do Estado, então o Estado vai ser obrigado a indenizar, porque houve uma omissão específica do Estado. Houve um apontamento ali, houve ali uma sinalização de que aquele indivíduo sofria de adoecimento mental. Aquele indivíduo indício, falou que pessoas poderiam se matar. Agora, tem um outro caso, a pessoa tinha rigidez mental, estava bem lidando com aquela situação, aí de repente o cara suicida. Não estava dando indício. O Estado também, não tem como também colocarem uma pessoa ali 24 horas vigiando se um cara vai tirar a própria vida ou não. Beleza? Aí, nesse caso, o Estado, ele pode se eximir de ressarcir. Beleza? E existem aquelas outras situações também famosas também, né? As pessoas estão ali, detentos, vivem sempre bem com o outro ali, de repente um detento vai lá, agride o outro, o policial penal chega rápido, consegue evitar uma coisa pior, mesmo assim o cara machucou bastante. Mas nunca havia nenhum conflito daquelas pessoas ali que se pudesse imaginar uma briga. O Estado também não houve uma missão específica. Agora, o Estado sabia que o indivíduo era uma gangue, do PCC, aí deixou que misturasse com outro cara de uma outra facção criminosa, aí foi lá e matou o cara, aí não. Aí o Estado, uma missão específica, sabia que um indivíduo de uma organização criminosa, se for colocar junto com outro, vão se matar o outro. Beleza? Então a gente tem que provar uma omissão específica do Estado. É o mesmo caso também que a jurisprudência trata, um outro exemplo bem interessante, que é assim, o indivíduo fugiu da cadeia, fugiu da penitenciária, o indivíduo fugiu. Ele cometeu um crime. O Estado é obrigado a ressarcir aquele cidadão que sofreu dano? Depende. A jurisprudência fala. Se houve um nexo direto entre a fuga dele e o crime que ele cometeu, sim, é obrigado. Agora, o indivíduo fugiu. Dias depois foi lá, cometeu um crime, aí não há um nexo direto mais. Então, o Estado não é obrigado a indenizar. Beleza? Isso é um outro caso que a jurisprudência trata. Tranquilo? Então, seguindo aqui no nosso material aqui, vamos pegar aqui para a gente ver. Então, no ato omissivo,
que foi o segundo caso que eu falei, beleza? Agora, terceiro aqui é a dupla garantia. O que é essa dupla garantia? Vamos trabalhar essa dupla garantia aí. Segundo o teor aí do artigo 37, parágrafo 6º, eu já falei com vocês que a parte mais importante aí a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestador de serviço público, sendo parte legítima para a ação o autor do ato, assegurar direito de regresso com o responsável no caso de dolo ou culpa. Vamos trabalhar esse conceito aqui da dupla garantia, beleza? É um conceito muito importante esse conceito aí da dupla garantia. Vamos lá, trabalhar isso aí. Segundo, quando um agente público atua, quem atua é o Estado. Então, se um dano foi causado, basta a parte que pleiteia a indenização comprovar o ato do Estado, o dano e o nexo causal entre o ato do Estado e o dano que foi causado. Beleza? Responsabilidade disso objetiva. Aí tem uma pergunta seguinte. Quando a gente vai, se eu sofri um dano, por exemplo, um policial em serviço cometeu um dano a mim. Se eu vou pleitear, e tem uma coisa bem importante também, pessoal. Mas não da prova, tentam te confundir falando que tem que ser um ato ilícito do Estado que causou um dano. Não necessariamente. É possível que atos lícitos do Estado causem dano e mesmo assim há uma responsabilidade objetiva. Por exemplo, vamos supor, tá tendo um incêndio num determinado apartamento, aí tem uma pessoa que está lá e tá para perder a sua vida, e o acesso melhor para o corpo de bombeiros acessar aquela pessoa lá é o seu apartamento, e você não tá, você tá viajando. Aí o corpo de bombeiros vai, pega e derruba a sua porta, entra por lá e salva a pessoa. Assim, foi um ato lícito, não houve nenhuma ilicitude do corpo de bombeiro, entendeu? Porque era o melhor caminho, mais ágil, porque a pessoa poderia morrer para atingir, para salvar aquela pessoa. Foi um ato lícito. Mesmo esse ato lícito, o Estado terá que te indenizar, porque houve um dano, uma conduta estatal e um nexo. Você não precisa comprovar dolo ou culpa, entendeu? Então, o Estado terá que te indenizar. Mesma coisa, pô, de uma ambulância que legitimamente está com uma pessoa, a ambulância tem um permissivo legal de, por exemplo, furar um sinal, por exemplo, para poder chegar rápido no hospital, tá uma vida lá dentro, uma pessoa que precisa de um atendimento médico urgente ali, de um aparelho médico urgente, e legitimamente fura o sinal e abarrou com o veículo. Perceba, aquela ambulância está agindo legitimamente um ato lícito, contudo causou um dano, terá que indenizar aquele outro motorista. Por que isso, professor? Por causa uma coisa que a doutrina fala, que é a distribuição equânime dos riscos sociais. O que seria isso? Toda coletividade é beneficiada com o ato estatal, não é isso? O Estado está salvando vidas com o corpo de bombeiro, o Estado está salvando vidas com ambulância. Então, se todos estão sendo beneficiados, logo, todos têm que arcar também com o prejuízo que o Estado cause numa atuação legítima, numa atuação lícita, se causar um dano a um cidadão. Entendeu? Quer dizer, todos se beneficiam, então também logo todos têm que pagar, ajudar a pagar a indenização. Então é por isso, é basicamente essa distribuição equânime aí dos riscos. Tranquilo? Então, essa é um conceito bem importante, tá? Que não pode esquecer aí, pessoal, beleza? Para a gente poder trabalhar aí. Vamos seguindo aqui, então, é, nessa dupla garantia aqui, é o seguinte, vamos lá. Então, a gente está falando de responsabilidade estatal. Aí uma dúvida é o seguinte, quando eu vou entrar com uma ação, eu entro com ação contra quem? Se o policial me causou um dano, policial militar em serviço, como eu falei, a gente público tem que estar atuando em serviço, me causou um dano. Eu vou entrar contra o policial militar? Eu vou entrar contra a PM? Eu vou entrar contra aquele batalhão específico? Com quem que eu vou entrar na justiça? Pessoal, órgãos públicos
não tem personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica são os entes da administração direta e da administração indireta. Então, logo, quem tem personalidade jurídica? Se a polícia me atingiu, quem tem personalidade jurídica é o Estado daquela corporação. Então, se eu estou no Paraná, a polícia do Paraná me causou um dano, eu não vou processar o batalhão, eu não vou processar aquele comando específico, eu não vou processar o comandante. A ação tem como parte o Estado, beleza? No caso, o Estado do Paraná. Se um servidor da Secretaria de Saúde me causa um dano, eu não vou processar o servidor da Secretaria de Saúde. Eu não vou processar a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde é um órgão público. Eu vou processar o município, beleza? Se, por exemplo, um auditor fiscal do trabalho me causa um dano, eu não vou processar o auditor fiscal, eu não vou processar o Ministério do Trabalho, que é um órgão, eu vou processar a União. Então, você processa a pessoa jurídica, você processa o Banco do Brasil, você não processa uma agência, você não processa uma agência da Caixa, você processa a Caixa Econômica. Por quê? Porque eles é que têm personalidade jurídica. Então, essa é a dupla garantia. Quando o indivíduo vai pleitear uma indenização, ele vai entrar com uma ação, ele entra contra a pessoa jurídica, beleza? Porque a responsabilidade objetiva não tem que comprovar dolo nem culpa. Mas o que é interessante é se aquela pessoa jurídica perder a ação e tiver que pagar uma indenização, aí, segundo o artigo 37, parágrafo 6, aquela pessoa jurídica contra ela vai entrar contra o servidor em uma ação chamada de regresso. Aí, no caso, tem que provar dolo e culpa. Então, se um policial militar me causar um dano, eu vou processar o estado segundo a qual aquele policial faz parte. Se o estado segundo a qual aquele policial faz parte, pegando o exemplo, o estado do Paraná, for condenado a me ressarcir, aí a Procuradoria daquele Estado, pelos procuradores do Estado, vão entrar com uma ação de regresso contra o policial, tendo que provar, no caso dele, dolo ou culpa. Ok? Mas é importante que, pela jurisprudência, apenas quando o Estado pagasse no enriquecimento ilícito. Não basta o Estado perder a ação. O Estado tem que, tem que ter havido a saída de recursos dos cofres públicos para indenizar aquela pessoa. Então, o Estado perdeu a ação, pagou, aí o procurador do Estado, o procurador do município, ele pode entrar com uma ação de regresso, mas tem que provar dolo ou culpa. Essa é a dupla garantia. Ok? É uma garantia do cidadão, que ele vai cobrar do Estado, de forma objetiva, quer dizer, ele não precisa comprovar dolo ou culpa. A, a excludente de responsabilidade é o ônus do Estado, então, e logo o Estado tem mais dinheiro do que aquele cidadão, e ao mesmo tempo é uma garantia para o servidor público, que poderá apenas ser acionado numa ação de regresso, provando ele praticou o ato com dolo ou culpa. Então, é uma garantia para a pessoa, que pode processar o Estado objetivamente, é mais fácil, porque não tem que provar dolo ou culpa, e uma garantia para o agente público, que é, não será obrigado a ressarcir o Estado uma ação de regresso, se não comprovado dolo e culpa. Beleza? Então, isso é chamado de dupla garantia. Então, a gente nunca processa o servidor público, a gente processa o Estado. Beleza? Isso é uma coisa, assim, bem importante, tá? Dentro da teoria. Seguindo aqui, então, no nosso material, aqui, então, já finalizando aqui, pessoal, vamos lá. A gente tem responsabilidade das empresas contratadas. Tem duas formas de responsabilidade: pela má execução da obra ou pelo fato da obra. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Então, são duas aqui. Quando a empresa, o Estado contrata uma empresa. Vamos pegar um exemplo para ficar bem claro aqui. Vamos supor que o Estado, ele tem uma região que está esburacada, e tal, sem asfalto. Aí o Estado faz uma licitação para que a empresa possa pavimentar, também fazer obras de saneamento básico, tubulações, etc., em determinadas ruas. Aí vamos supor que, durante a execução daquela obra, aquela empresa cause um dano. Por exemplo, a empresa foi e deixou um buraco lá aberto, você passou com seu carro e fundou e danificou seu veículo. Você vai entrar contra o Estado ou vai entrar contra a pessoa, ou contra a empresa que presta serviço?
Nesse caso, é uma má execução da obra. Você vai entrar contra a empresa e a responsabilidade dela é subjetiva. Beleza? Você tem que provar dolo ou culpa dela. Se aquela empresa não houver recursos suficientes nela para pagar, aí é possível se acionar subsidiariamente o Estado para que o Estado pague. Beleza? Então, essa é a responsabilidade pela má execução da obra. Então, a má execução da obra causou um dano, quer dizer, tem uma empresa, tem um contrato com o Estado, causou um dano, então a responsabilidade é subjetiva, tem que provar dolo ou culpa dela, mas se ela não puder pagar, a responsabilidade do Estado é subsidiária. Quer dizer, se ela não puder pagar, aí que o Estado tem que pagar. Isso que é subsidiário. Você vai primeiro em um, se ele não tem recurso, você vai no outro. Agora, tem a diferença pelo só fato da obra. O que é isso? Vamos supor que o Estado, agora, a obra está toda correta, mas só aquela obra de pavimentação, de asfalto, etc., ali, causou um grave prejuízo àquele comércio ali. Aí perceba, não houve mais execução da obra, mas que dele trouxe um transtorno. Por exemplo, pessoas não passam ali mais, o comerciante está tendo graves prejuízos. É possível, nesse caso agora, que aqueles comerciantes que foram prejudicados ingressem com uma ação contra o Estado, e aí o Estado responde de forma objetiva. Então, nesse segundo caso, que é a responsabilidade pelo só fato da obra, o responsável não é a empreiteira, o responsável é o Estado e responde de forma objetiva. Beleza? É, fazendo uma digressão aqui sobre esse assunto, inclusive aqui, na minha opinião jurídica aqui, o Supremo ainda não decidiu sobre isso. Não sei também, até o momento, pelo que eu pesquisei, se tem ações que chegaram ao Supremo sobre isso. Seguinte, quando a gente teve o caso da pandemia, que houve o fechamento de legítimos de comércios, né? São medidas sanitárias, o Supremo entendeu que Estado, município e União tinham, cuidando da saúde pública, tinham essa autonomia dessas medidas sanitárias que eram defendidas pelas autoridades sanitárias. Então, houve fechamento de muito comércio e muitas pessoas tiveram graves prejuízos. Na minha opinião, como professor, baseado nessa teoria pelo só fato da obra, seria possível que uma pessoa que teve graves prejuízos acionasse o Estado, que responderia de forma objetiva. Por quê? Porque se todos se beneficiarem com o fechamento daquele comércio para que uma doença grave não se alastrasse, não ceifasse vidas, então todos se beneficiaram, então logo todos também têm que ajudar a pagar os prejuízos que aquela pessoa teve, beleza? Seria um exemplo aí pelo só fato da obra, tá? Isso não sei se teria muito poder no Supremo, mas seria isso. Para a gente, sim, terminar aqui, beleza? Para a gente, assim, terminar, a jurisprudência é muito farta sobre alguns assuntos, tá? E que às vezes costumam cair em prova, é, por exemplo, danos a notários e danos de notários e cartórios. O Supremo entende o seguinte: se um cartório causou um dano a uma pessoa, o Estado que deu aquela concessão àquele cartório, aquela delegação, esse Estado, ele é responsável objetivamente. Ou seja, se é um cartório do Estado do Paraná, a responsabilidade é objetiva do Estado do Paraná. E se o Estado do Paraná for condenado e ressarcir uma pessoa dos danos que um cartório causar, então o Estado, por meio da sua Procuradoria do Estado, vai acionar o cartório para que responda os cartorários, os tabeliães, para que eles respondam de forma subjetiva por meio de uma ação de regresso. Beleza? Então, isso é um outro caso também que ficou famoso também na jurisprudência também, queria terminar comentando alguns casos aqui. Outro caso é o seguinte também, quando tem caso de fogos de artifício, vamos supor, por exemplo, uma empresa de fogos de artifício causou uma grande explosão, causou um dano à municipalidade. E aí, tem que indenizar aquelas pessoas que foram atingidas? O STF, o STJ entende o seguinte: olha, depende. Se houve
Se o Estado foi negligente ao conceder o alvará para aquele estabelecimento funcionasse, quer dizer, não seguiu as regras legais e o servidor ali foi negligente e concedeu o alvará, beleza? Ou se houve denúncias de que aquele estabelecimento estava irregular, houve denúncias e o Estado não fez nada, aí o Estado é obrigado a indenizar. Então, se o Estado concedeu uma licença não cumprindo regras legais, ou se o Estado é, tinha ciência e não houve uma atuação dele, é obrigado a indenizar. Agora, contudo, se aquela pessoa, por exemplo, aquela pessoa funcionou de forma clandestina, o Estado não tinha conhecimento daquilo dali. Tem um caso até que a jurisprudência relata, que é o caso de uma pessoa que pediu uma licença na prefeitura, aí a prefeitura foi e falou que ele ó, precisa de uma fiscalização da Polícia Civil. Aí o cara foi, naquele período ali que ele tinha para dar, conseguir essa licença para o civil, ele não conseguiu essa licença e continuou funcionando. Aí causou um dano. A jurisprudência entendeu. O Estado não é obrigado a indenizar, porque o Estado estava seguindo as regras. Beleza? Quem teria que indenizar é aquela pessoa ali. Outro caso também que a jurisprudência também trata também é o seguinte, em termos de assaltos, por exemplo, vamos supor, a concessionária o pedágio. Se eu tenho um carro, um pedágio, e tem um grande buraco ali, não houve uma sinalização adequada naquela concessionária que deveria cuidar daquela pista ali, nesse caso, a responsabilidade é objetiva dessa concessionária. Beleza? Indenizar o dano que eu tive no meu veículo. Tem um caso, inclusive, de um caminhoneiro que caiu num buraco de 15 metros, uma pista que tinha uma concessão, e aí a família conseguiu uma indenização por isso, porque a concessionária deveria ter sinalizado. Agora, você está passando ali para pagar o pedágio. Aí chegam assaltantes altamente armados e levam os seus pertences. Aí o que a jurisprudência entende? Um conceito chamado de fortuito externo. Entende o quê? Nesse caso, a segurança pública é obrigação do Estado. Então, logo, não faz parte do contrato de concessão ter segurança ali nos postos de pedágio. Então, seria um fortuito externo. Então, logo, uma, não há ali uma responsabilização da concessionária por esse assalto, beleza? É uma outra jurisprudência bem, bem importante também. Tem uma outras coisas também, o Supremo entende também o seguinte, o Supremo entendeu que violações de direitos humanos durante o regime militar, no sentido de violências, a pessoas que sofreram danos morais e materiais, físicos, etc., estéticos, o Supremo entende que essa ação é imprescritível, beleza? Uma coisa que é importante também, sobre a prescrição, para a gente encerrando aqui. Em regra, as ações de indenização contra o Estado prescrevem em 5 anos, ok? Em 5 anos. Tem exceção, professor? Tem. A Constituição faz uma exceção que é importante, que é o seguinte: segundo a jurisprudência, as ações de danos causados por improbidade administrativa, essa ação para ressarcimento desse dano na ação de improbidade, ela é imprescritível, ok? Ela é imprescritível. Tem outras coisas também que apontar na própria Constituição, que é importante falar também, que é, por exemplo, a responsabilidade do Estado por aquele que ficar preso além do tempo. Então, se a pessoa ficar presa além do tempo, há uma responsabilidade estatal. Se a pessoa também ela for presa e posteriormente se comprovar por ela ficar presa durante um período grande, cumprir penas, provar posteriormente que as provas eram falsas contra aquela pessoa, é possível também que ela pleiteie uma indenização do Estado, beleza? É, E aí, do anistiado político aqui, eu falei com vocês, né? Então, para a gente encerrando aqui, então, vamos fazer aqui uma organização rapidinha aqui do conteúdo, tá? Então, assim, lembrar, a responsabilidade, a teoria adotada no Brasil é a teoria do risco administrativo. O que é essa teoria do risco administrativo? O Estado, ele responde de uma forma objetiva, ou seja, não precisa comprovar dolo e culpa nos atos comissivos dele, ok? Podendo alegar
em seu favor as excludentes de responsabilidade, que é culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito, força maior, ou então a culpa concorrente que diminui o valor da indenização. São os atos comissivos, quando o Estado atua. Agora, nos atos omissivos do Estado, a responsabilidade é subjetiva, beleza? É, a gente falou o caso do detento que comete suicídio. Tem também as chamadas respondadas contratadas, que é o quê? Quando é uma má execução de serviço, é ela que responde, essa contratada, de forma subjetiva, e o Estado poderá responder de forma subsidiária se ela não tiver condições de pagar. E pelo só fato da obra, a responsabilidade é objetiva do Estado. Só aquela obra causou um dano à teoria da distribuição equânime dos riscos sociais. Se toda a sociedade foi beneficiada, logo toda a sociedade vai ter que ajudar a arcar com aquele dano ali, tá? E cuidado com a jurisprudência, que cobra muito essa questão de detento, que eu fiz a explicação, o repórter já caiu, essa questão do repórter em área de risco já caiu é, diversas vezes, tá? Tem a questão do detento que foge, lembrar que se o detento fugiu, se houve um nexo direto entre a fuga dele e aí o crime ali, o Estado responde. Se não há esse nexo direto, então o Estado não responde. Beleza? Então, de olho nisso aí, grande abraço e fiquem com Deus aí. Eu acho que depois explanar todo o conteúdo que é importante a jurisprudência aí.